Fala galera, tudo certo? Olha só, hoje nós vamos tratar desse movimento que é extremamente importante, que é o lançamento horizontal, tá certo? Gente, nesse lançamento horizontal, o que você tem que perceber é que nós vamos continuar o estudo do movimento em duas dimensões, tá joia? Então vamos lá, ó. Se você quiser fazer o download dos slides, destes slides, né? Onde estão a teoria, é só você acessar o meu site, procurar lá dentro da parte de cinemática os slides referentes a lançamento horizontal. Então vamos lá, vamos começar a teoria aí porque é extremamente importante. Como o próprio nome, né, nos sugere, algum corpo, né, o nome lançamento horizontal, algum corpo vai ser lançado, né, em um plano cartesiano, num plano XY, por exemplo, com uma velocidade inicial apenas na horizontal, né? Então, a melhor maneira de se imaginar isso é essa aqui, né? Ó, você tem uma mesa, um objeto e alguma pessoa empurra esse objeto, ó, só na direção do eixo X, né? A partir do momento que este corpo perde contato com a mesa, né? No momento que isso ocorre, é óbvio que a velocidade inicial dele é paralela ao eixo X, ó, ele passa a descrever um movimento em duas direções, né? Ao mesmo tempo em que ele cai, ele ainda se desloca para frente. Então nós temos um lançamento horizontal, pessoal, ocorrendo dessa maneira, né? Alguém lança esse corpo, né? Inicialmente com a velocidade apenas horizontal e aí devido, né, à queda que se inicia, ele também adquire uma velocidade vertical. Ah, Rafael, então o que acontece? Como nós temos movimentos nos eixos X e Y, nós temos ou podemos estudar esses movimentos separadamente, de acordo com o princípio da independência dos movimentos de Galileu. Coisa que nós já vimos no módulo anterior, que era sobre a composição dos movimentos, né? Então, esse princípio da independência do Galileu me afirma que quando um movimento ocorre em mais de uma direção, embora o que eu veja seja o resultado, a soma dos movimentos em todas as direções que ele ocorrer, eu posso estudar o movimento em cada direção ou em cada eixo cartesiano separadamente. Então, o que eu proponho para você? Nós vamos fazer o estudo desse lançamento horizontal tanto no eixo X quanto no eixo Y separadamente. E logo em seguida, a gente junta esses dois movimentos, né? E volta a perceber esse lançamento horizontal. Tá certo? Então vamos lá. O que a gente nota, né, gente? Que em relação ao eixo Y, eu vou ter apenas uma queda, né? Onde a velocidade inicial no eixo Y ela é zero. Porque a minha velocidade inicial, a velocidade inicial que o corpo apresenta no momento do lançamento horizontal, é apenas uma velocidade horizontal. A componente vertical é nula, né? Então eu não tenho velocidade vertical, tá joia? Então ele só vai ter uma queda vertical no eixo Y e no eixo X vai ter um deslocamento horizontal para frente, tá? Então, o que a gente tem que entender além disso, né? Que no eixo Y ele sofre a ação de uma aceleração que é a própria gravidade, né? Quando ele cai, pessoal, ele realiza esse movimento, né, de queda sob influência ou sob ação exclusiva da gravidade. Já no eixo X, eu não tenho nenhuma aceleração influenciando o movimento horizontal. Ah, então peraí. No eixo Y, ou o movimento que ocorre no eixo Y sofre efeito de uma aceleração, e o movimento que ocorre no eixo X não sofre efeito de aceleração. Perfeito. É isso que a gente tem que ter em mente nessa introdução inicial aí do movimento do corpo que realiza, né, um lançamento horizontal, que sofre, né, melhor dizendo, um lançamento horizontal. Tá certo?
Então vamos lá, vamos começar agora separadamente, né, a estudar aquilo que nós precisamos. Quando esse corpo é lançado horizontalmente, pessoal, como eu já disse para você, a velocidade inicial no eixo Y é nula, né? Porque olha só, no momento que esse cara dá esse cutucão na bolinha aqui, ó, a velocidade que ele proporciona nela é apenas horizontal. Então olha só, gente, eu tenho uma velocidade inicial 0, e esse movimento no eixo Y, né, essa altura que ele cai, ó, se deve à ação exclusiva da gravidade. Então, no eixo Y, o que nós vamos ter no final das contas é uma queda livre a partir do repouso, né? Então, o movimento no eixo Y começa com velocidade 0, e aí, à medida com que ele cai, a sua velocidade vai aumentando porque ele está sofrendo a ação da aceleração da gravidade. Certo? Então, se é uma queda livre, nós não podemos esquecer que se trata de um move. Então, todas as relações que eu tiver do move, eu posso utilizar para resolver qualquer coisa relacionada ao movimento do eixo Y. Ah, Rafão, vamos lá. Gente, o que eu vou te passar aqui, né, nesses slides logo em seguida, né, nesse e nos próximos, referentes ao movimento no eixo Y, não é algo que você teria que decorar, tá? Eu até aconselho ao aluno, não decore, né? Uma vez que você interpreta o movimento, é muito mais fácil você aplicar as equações do move para você resolver qualquer necessidade que venha a ter sobre esse tipo de movimento, né? É muito melhor você usar as equações do move do que decorar uma equação a mais específica para esse movimento, né? O que pode acontecer é aquilo sempre, né? Eu trocar algumas letras das equações do move por outras. Por exemplo, a aceleração tem, às vezes a gente troca por g, né? Então o a, no lugar do a vai o g, no lugar do ΔS vai o h, que é a altura que esse corpo vai cair, né? Então o importante é você anotar isso, né, gente? Que a equação é a equação do move. Então, vamos calcular, né? Vamos ter uma equação pronta para o tempo de queda. Mas, de novo, eu te aconselho a nem decorar essa equação, sim a deduzir na hora que o exercício pedir, tá? Então vamos nos apegar a isso aqui, ó. Já que o movimento é no eixo Y, eu tenho uma queda livre, né, um move, velocidade no eixo Y inicial é 0, e ele vai cair dessa altura sob a ação dessa aceleração. Para calcular o tempo, nós podemos utilizar quem? O sorvetão, né? ΔS, o tempo que ele demora a atingir o solo, né? O tempo de queda que a gente fala. ΔS é igual a V0t mais AT ao quadrado por 2. Ah, tá. Então, no lugar do ΔS, nós vamos colocar o H. O V0 é o V0y e a aceleração é G, né? Então, olha como vai ficar, gente. Nós temos a expressão dessa maneira, né? Lembrando que o V0y é 0, então 0 vezes t é 0, então toda essa parcela aqui, ó, se anula. Sobrando o quê? Que o h é igual a gt quadrado dividido por 2. Se você quiser isolar o t, né, nós vamos passar o 2 multiplicando, o g dividindo. Então, chegamos nisso aqui, ó, t quadrado é igual a 2h por g. Vamos extrair a raiz quadrada desse segundo membro, né? Nós temos então que o tempo de queda é raiz de 2h, perdão, dividido por g, né? Tá vendo? Seria uma equação a mais para você decorar. Então é coisa que a gente não aconselha. Embora a gente passe, a gente não aconselha, tá? É muito mais fácil você substituir os dados na equação do sorvetão aí, ó, e resolver, né? É muito mais simples isso para nós. A velocidade com que ele atinge o solo, pessoal, a velocidade com que ele vai atingir o solo, né? A gente pode calcular pela equação de Torricelli, né? Então nós temos v quadrado, v final ao quadrado, é v inicial aqui, desculpa, faltou o inicial, ó, ao quadrado mais 2a ΔS, né? Então, ó, a velocidade final é a velocidade em y que eu vou atingir o solo, né?
A velocidade inicial aqui, pessoal, ó, a velocidade inicial em y aqui tá certo, ó que beleza. Mais 2g no lugar da aceleração e no lugar de ΔS nós colocamos h. Como a velocidade inicial é zero, ó, eu substituo zero aqui, né? A velocidade inicial em y é zero. Então, o vy quadrado é igual a 2gh. Eu extraio a raiz desse segundo membro. A velocidade com que esse corpo vai chegar no solo, vai atingir o solo, em relação ao eixo y, né? É igual a raiz de 2gh, né? Se você tiver o tempo de queda, você poderia calcular com o voo voando mais alto. Mesma coisa, né? V igual a V0 mais AT. Então, de novo, é só uma demonstração do que o que a gente está utilizando são equações do MOVE. Tá certo? Para a gente poder encerrar, né, o entendimento desse movimento, nós temos que falar do lançamento horizontal, agora em relação apenas ao movimento que ocorre no eixo X. Gente, o movimento que ocorre no eixo X, ó, enquanto essa bolinha cai, ela também desloca para frente. Então, se nós tivéssemos com uma lâmpada bem grandona aqui em cima, ó, o que a gente veria no eixo X seria o movimento da sombra dessa lâmpada, né? Dessa bolinha, né? Então, essa bolinha no eixo X, pelo fato desse eixo não conter nenhuma ação de aceleração, o movimento realizado por esse corpo no eixo X seria retilíneo e uniforme, né? Sendo a aceleração zero, né? A velocidade que eu tenho no início do movimento do eixo X é igual à velocidade V0 desse lançamento, né? E ela vai se manter constante durante todo o movimento dessa bolinha aí enquanto ela cai, né? Por isso que enquanto ela cai, ela ainda desloca para frente, né? Então a gente consegue ver esses dois movimentos juntos, mas a gente estuda separados porque um realmente não interfere no outro, tá certo? Então, muito bom, Rafão. O movimento no eixo X, então, é um movimento retilíneo uniforme. E aí eu preciso pensar no quê? No alcance que essa bolinha vai atingir, nesse alcance horizontal que ela vai atingir. Olha só, pessoal, como que você calcula esse alcance horizontal? Da posição que ela partiu até a posição que ela chegou. E aí eu quero te fazer pensar uma coisa. Não sei se você está lembrado, mas como o movimento é uniforme, a velocidade que nós temos aqui, ó, essa inicial, nós podemos calcular por ΔS dividido por ΔT. Sendo o V a velocidade inicial, já que ela é constante no eixo X, o V0, né? Esse V é a velocidade inicial que eu tenho do lançamento, porque ela vai ser constante no eixo X. O deslocamento que eu vou ter no eixo X, gente, é esse alcance horizontal que eu chamo de D. Quanto tempo eu vou deslocar no eixo X? Gente, o tempo que a gente desloca no eixo X é exatamente igual ao tempo que a bolinha demora para cair. Então, toma cuidado. Enquanto a bolinha cai da altura H, o corpo desloca no eixo X esse alcance horizontal D. Quando eu falo enquanto, o que você tem que pensar é que ocorre no mesmo intervalo de tempo. Ah, Rafa, show de bola. Então, ao multiplicarmos em cruz aqui, ó, né? V0 vezes tempo de queda, eu tenho nesse produto o próprio alcance horizontal. Se nós substituirmos o tempo de queda, né, por 2, raiz quadrada de 2h por g, já que o tempo que ocorre o movimento em x é igual ao tempo que ocorre o movimento em y, olha o que nós temos, ó. Nós temos que a velocidade, ou o alcance, né, é só calcular o tempo de queda e multiplicar por essa velocidade inicial. E aí eu chego no nosso alcance horizontal, tá certo? Então, é muito importante a gente ressaltar, enquanto o movimento no eixo y acontece, que é o movimento de queda, o movimento no eixo x também acontece, que é o movimento retilíneo uniforme, que eu vou ter aquele alcance horizontal, tá certo? E aí, moçada, esse tempo é igual ao tempo de queda, né?
que tem este valor, ó, raiz quadrada de 2h por g. Fácil, né, gente? Se a gente conseguir interpretar essa questão de dividir o movimento nos eixos x e y, fica muito fácil. E para nós finalizarmos, é sempre importante nós termos noção da velocidade que essa bolinha atinge esse ponto aqui, que seria o local onde ela vai chegar, né? Qual que é a velocidade vetorial dessa bolinha? Pessoal, essa velocidade vetorial é simples de ser calculada. Por quê? Ela vai ser uma soma vetorial da velocidade no eixo x com a velocidade no eixo y. A velocidade no eixo x, antes de mais nada, é o próprio v0, né? Então esse v0 aqui, pessoal, ó, é a velocidade que nós vamos ter durante todo o movimento no eixo x. Então eu já tenho o valor dessa componente da velocidade final, ó. Agora, a velocidade que ela atinge o solo no eixo y, nós calculamos, que é a raiz quadrada de 2gh. Ah, Rafão, tranquilo, hein? Então, se eu quiser essa velocidade final, a velocidade vetorial final, que é a velocidade total, né? Basta eu fazer a regra do paralelogramo, né? Pela ponta do v0, que é a velocidade em x, uma reta paralela ao vy, e pela ponta do vy, uma reta paralela ao vx, que é igual ao próprio v0, né? E aí eu ligo a origem dos dois vetores até o ponto onde essas duas retas se cruzaram. Olha que bacana. Ah, Rafael, então eu tenho o vetor velocidade resultante, a velocidade final, né? Que ela toca o solo, né? E aí, pessoal, como essas duas componentes são perpendiculares, para a gente saber o módulo dessa velocidade total, dessa velocidade final resultante, basta a gente fazer um Pitágoras, tá? Lembrando que cada componente é calculado dessa forma. Tá certo, gente? Então, isso é o que a gente precisa saber sobre lançamento horizontal, tá certo? Então agora é só fazer exercício, lapidar esse estudo e ficar tranquilo, tá certo, moçada? Então vamos lá, vamos para os exercícios.